Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre, sou hipnoterapeuta e também terapeuta holístico, formado em várias áreas, desde Reiki, mestre, desde anestesia, aplicação de várias técnicas que eu não vou entrar hoje no contexto, porque esse primeiro vídeo é para a gente entender um pouco sobre a área da hipnoterapia. Só que antes de tudo, a gente precisa entender o que é hipnose. Tá? Hipnose é um estado comum que todas as pessoas entram. A questão da auto-hipnose é tudo aquilo que a gente faz uma autossugestão. Quando a gente está assistindo uma meditação, ou qualquer áudio, ou qualquer questão, a gente está fazendo uma auto-hipnose, a gente está fazendo uma auto-reprogramação. A programação neurologística ela é usada geralmente na primeira fase da hipnose, na primeira fase do transe que a gente fala. Então, qualquer vídeo que você escuta, seja espiritualista ou não, que seja de uma forma, como que podemos dizer, a gente está dando acesso ao nosso subconsciente. Então, a gente está acessando aquelas informações. A gente está facilitando com que que a nossa mente absorva aquela realidade. Por que a hipnose ela funciona? Por que ela faz realmente em casos onde a terapia convencional não faz tanta diferença? É uma técnica que é comprovada hoje cientificamente. Antigamente ela era utilizada de uma forma de sugestão direta. Em algumas pessoas há uma grande mudança. Como a gente pode dizer que 20% das pessoas, 15% das pessoas, elas podem ser anestesiadas totalmente num estado de hipnose. Mas 75% das pessoas, elas vão ter uma grande diferença na questão da dor, podendo até diminuir. Nos dentistas, tatuadores, eles podem utilizar isso, pois a nossa mente é incrível. Aí também vem outros parâmetros, tanto da cocriação, da nossa capacidade de percepção além. Tá? Mas a gente está baseando hoje que a gente entenda a nossa questão da hipnose. Hipnose não é nada místico. Pode sim se transformar em místico ou não. Isso já é um outro assunto, já é outra questão que a gente não vai debater hoje, porque o nosso intuito hoje é a gente entender a hipnose. Que a gente tem um transe leve, que é aquele que a gente costuma ter nos filmes, que a gente costuma assistir, a gente sabe que aquilo é fictício, mas as nossas emoções elas afloram. É o nosso contato com o nosso interior. Na verdade, o que a hipnose a partir do médio ou do transe sonambúlico faz? Faz com que a gente tenha um foco, direcionando muitas vezes questões internas. A mente é tão capaz que a gente consegue fazer uma regressão totalmente, voltar num passado remoto de uma forma bem nítida, lembrando de questões que a pessoa naturalmente ela não recorda. É possível reprogramar, é possível fazer, na verdade não é reprogramar, é mudar o caminho. Sabe aquele caminho que a gente sempre faz, que está marcado? A gente consegue, na hipnose, fazer com que a pessoa tenha uma outra percepção. Ela trilhar aquele novo caminho vai depender realmente dela e o quanto que ela está disposta a aceitar aquela sugestão. O hipnoterapeuta ele pode dar uma sugestão, ele vai te dar, fazer com que você veja por outra perspectiva. Se você vai aceitar aquilo ou não, por exemplo, a questão do perdão, você pode simplesmente se deparar com aquilo ali e realmente entender o porquê você não está perdoando e fazer com que você se liberte daquela prisão que você mesmo colocou. Pois muitas das crenças limitantes, elas bloqueiam as nossas vidas. Muitas delas a gente até tem percepção de uma forma consciente, a gente arruma 1001 desculpas, mas a gente só vai entender realmente quando a gente se volta para dentro. E a hipnose nos dá essa oportunidade. Um bom terapeuta, um bom hipnoterapeuta, ele vai saber. A hipnose em si só, por si só, ela não faz nada. Ela só te coloca em estados de acessos, vamos dizer assim, de uma consciência alterada ou de um foco alterado.
te dando a possibilidade de realmente alterar. O que vai impedir de você entrar num estado de hipnose com o terapeuta é o medo, a insegurança. Às vezes você quer muito conscientemente, mas você tem um bloqueio, você tem crenças. Tá? Na linguagem de hipnose, todo estado alterado seria um estado de hipnose. Só que a gente tem outras questões que a gente não vai entrar em debate agora, pois exigiria muito mais tempo. E a gente vai aos poucos entrando nesta área. Caso vocês queiram mais vídeos, caso vocês queiram mais informações, vocês podem se inscrever, vocês podem compartilhar. Isso vai dar ânimo, vai dar com que a gente transmita mais conhecimento. Porque a minha ideia é trazer com que as pessoas possam realmente entender o que é. Como muitos, eu já acreditei que a hipnose, de certa forma, não existisse. Ou então, que era como no filme. Hoje, a hipnose, ela me deu uma percepção muito maior. Me fez entender várias questões. Sou espiritualista, fez-me entender questões que de forma espiritual não fazia muito sentido pela forma, pelas crenças que os outros falavam, mas também foi uma forma que me deu acesso a entender coisas que eu não tinha percepção. Tudo começa a fazer sentido. Se a gente trabalhar somente a hipnose da forma de uma crença, a gente vai ser limitado. A gente tem que estar apto a abrir a nossa mente, abrir a nossa percepção. Então, se você escuta uma meditação guiada, ela seria uma auto-hipnose. Porque, na verdade, o hipnodial que eles falam, que é a primeira fase, é o relaxamento. Você está relaxado, então você está suscetível a receber. Por que ajuda muito os livros de autoajuda? Por isso. Porque você aceita aquilo ali. Já numa questão de terapia, se for um reprogramador de PNL, vai dizer que o hipnodial já é o suficiente. Eu, particularmente, eu acho que é necessário pelo menos um médio ou mais profundo, para que acesse, para que plante uma semente mais lá dentro, para que a pessoa tenha realmente uma percepção maior. Então, se realmente quer fazer uma mudança, basta se permitir, basta realmente acessar. A reprogramação, ela se baseia sempre na questão do sintoma. Só que muitas vezes repetindo, aquilo vira uma verdade e o problema se torna obsoleto no passado. Mas vai depender de vários fatores. O quanto aquele trauma ou aquela questão é forte. Às vezes é necessário, muitas vezes é necessário, fazer uma ressignificação de uma situação mais passada, acessar algumas questões. Mas deve-se ter muito cuidado e tem que ser um terapeuta de confiança, porque acessar questões emocionais e não saber lidar com elas, um terapeuta que não saber como lidar com uma situação, com uma reação ou com outras questões, pode sim piorar o quadro da pessoa. Então busque sempre informações, se você é hipnoterapeuta, busque conhecer também outras ferramentas e outras visões. Assim a gente pode chegar realmente a ajudar as pessoas que realmente estão precisando. Faz transformações, faz. Teve casos que pareciam milagres que tive acesso, e se fosse olhar para uma outra visão, eu dizer que foi um milagre. Mas é quando você consegue fazer com que a pessoa veja de uma outra forma e ela está pronta para receber aquela sugestão e ela aceita aquilo com vontade, porque o que vai fazer a diferença é a vontade do paciente. O que vai depender realmente é a determinação que a pessoa tem para fazer com que isto realmente aconteça.
Não existe milagres, existe grandes transformações que parecem milagres. Mudar a percepção da pessoa. Geralmente uma boa terapia, ela dura 4 sessões. Mas muitos dos casos que eu atendi, em uma sessão já houve transformações exuberantes. Não que eu sou melhor, e sim porque na situação consegui me colocar no lugar da pessoa e sabia exatamente o que ela estava passando. Então, neste caso, e como ela realmente queria mudar, houve uma mudança. Pois a gente consegue mexer aonde é necessário para a transformação da pessoa. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha esclarecido algumas questões. Caso vocês tenham alguma dúvida, postarei outros vídeos e se inscrevam, auxiliem no meu canal para que eu possa auxiliar vocês também. Até a próxima, tchau, tchau.